Olá! No programa de hoje vamos falar sobre os cortes de verbas na assistência social resultantes de um decreto municipal publicado em fevereiro deste ano que determinou a renegociação de contratos com as instituições conveniadas à Secretaria. De acordo com o levantamento do Fórum da Assistência Social, com as 120 organizações atingidas, cerca de 4.800 vagas de atendimento a crianças, adolescentes e idosos foram encerradas. Bom, e para discutir esse assunto, hoje eu recebo a vereadora Juliana Cardoso, do PT, o Eugídio Alves Carvalho, que é coordenador do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Mateus, e a Darlene Terzi dos Anjos Afonso, que é presidente do COMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social. Bom, queria primeiramente agradecer a presença de vocês e eu começo o programa fazendo a mesma pergunta para vocês três. Aproximadamente aí em cerca de 2 anos, a Secretaria Municipal de Assistência Social trocou 5 vezes de comando, né? Quanto isso acaba afetando no trabalho da pasta? Bom, primeiro, agradecer aí a oportunidade do debate, um debate importante, porque a área da assistência social, para você ter uma ideia, 90% são vinculadas à assistência social e 100% que fazem deficiente, mulheres, criança, adolescente, juventude, idoso. Então, é uma política para toda a cidade de São Paulo. Então, a mudança da relação dos secretários é muito difícil porque não fecha, e nem consegue conhecer a rede da cidade de São Paulo, que é grande, é intensa e é uma política que a gente vê todos os dias, em qualquer lugar da cidade de São Paulo. Por exemplo, a questão da população de rua, o quanto isso tem colocado as pessoas em mais vulnerabilidade. Então, são serviços que o secretário e toda a sua secretaria tem que conhecer, tem que saber, para poder, inclusive, ter o respeito das instituições e as entidades que fazem esse trabalho há muitos anos. Aliás, muitas entidades foi a que fizeram e pensaram, por exemplo, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e Adolescente, nos direitos e deveres da Secretaria para a política das mulheres e deficientes. Então, na minha opinião, isso só atrapalha. Na sua opinião, Eugídio? Veja, infelizmente, nós temos em São Paulo hoje uma gestão que está dando vários passos para trás. São Mateus, por exemplo, nosso fórum, ele é um fórum histórico, um fórum que está lá há mais de 40 anos. Inclusive, fórum este que ele é pensado e criado desde a década de 80, quando as crianças e adolescentes da periferia não tinham espaço nem lugares para poder ser atendido, inclusive nas igrejas, Ou seja, as ONGs hoje, que são as entidades, elas iniciam um trabalho voluntário lá atrás. E hoje tem essa gama enorme que é entidades sociais com compromisso com famílias, crianças, adolescentes, idoso, como a Juliana me lembrou, para dar o atendimento necessário. Então, quando a gente vê hoje, década de 2019, século XXI, uma cidade tão grande como São Paulo, ao invés de melhorar o trabalho de assistência, porque, ao meu ver, assistência para assistir quem precisa. Eu não posso, então, ter retrocesso. E essa mudança de secretário, como você bem lembrou na colocação, é muito ruim. Significa que, para esse governo, assistência não é prioridade. Então, a gente está aí, sexto secretário, mais ou menos, sem dar uma atenção devida. E com os cortes que estão anunciados todos os dias, através de decretos, de medidas, portarias, que só precariza demais o atendimento, e sobretudo na periferia. Porque São Mateus, por exemplo, que é uma região enorme, uma região de 600 mil habitantes, nós temos mais de 15 entidades sociais que trabalham afinco o atendimento das crianças e adolescentes, juventude, sobretudo, e a gente vê que existe um medo, uma instabilidade na garantia desse direito no território. Então, muito preocupante essa situação. Darlene, na sua opinião? É muito grave essa situação, essa troca de secretários, porque você não consegue
uma continuidade na política, né? A gente, você vê, e um agravante, nenhum desses secretários tem conhecimento da assistência, vem do movimento de assistência ou tem algum tipo de formação na área de assistência social. São promotores, tem diversos, então eles vêm com total desconhecimento e, como a vereadora falou, não tem tempo de se apropriar, não tem tempo de entender a política e vão sendo trocados. Para a gente, enquanto conselho, então, a situação é muito, muito, muito complicada, porque quando você começa a fazer algumas discussões em questões que são fundamentais e que estão precarizando sobremaneira, você interrompe e começa de novo. Em cima disso, a gente, enquanto conselho, está tentando já há algum tempo uma conversa direta com o prefeito, para que a gente possa fechar algumas questões com o prefeito diretamente, já que os secretários não param na pasta, e esse diálogo não é aberto, a prefeitura não demonstra de verdade que não é uma prioridade como eles diziam que seria a política de assistência, não é uma prioridade desse governo, de verdade. Acho que é importante enfatizar que, assim, também essa descontinuidade no serviço traz para a relação dos conselhos, por exemplo, para aquela relação do fundo, né, todo recurso que precisa ter uma continuidade e muitas vezes é pensado com o executivo, mas junto com os conselhos. O que tem acontecido é um atropelo, né, do governo para tomar decisões só de gabinete e situações ilegais, por exemplo, né? Então, por isso que muitas vezes, em determinadas atuações, os conselhos, junto com o mandato, acionam o Ministério Público para poder dizer que está ferindo uma regra da legislação. Então, a falta desse entendimento dos secretários e a falta da continuidade política, ela também passa pelo orçamento. No pano de fundo disso é o seguinte, que é o que a gente ouve pelos corredores. Retirar recurso da assistência social tem que ser feita agora, principalmente por conta do marco regulatório, porque é uma pasta que ela não tem muito, é uma pasta que ela não dialoga, né, com as políticas do restante da cidade. Então, essa fala, inclusive do gabinete, muitas vezes, de pessoas que são ligadas ao prefeito, fica insistentemente, né, retirando e cortando o orçamento da pasta. E são pessoas que têm um desconhecimento total, né, do que é a pasta da assistência, que não é só assistencialismo. Até as pessoas que são, né, que quando você fala de assistência social, na nossa cabeça já vem aquela coisa assim, não, é só uma cesta básica, é só um cobertor, não tem ideia do que a rede transforma, né? E do que a rede dá de oportunidade para as pessoas se reorganizarem melhor na vida e também na questão além do trabalho, que é um dos serviços do CEDESP que estava recentemente com um corte, né? Que era 11 mil atendidos e que com muita batalha teve uma reversão por enquanto, né? Mas a gente sabe que chumbo grosso vai vir. E ainda falando sobre essa questão que a Juliana lembrou bem, por exemplo, eu estou do fórum hoje nessa atividade, né, junto com as entidades, com os serviços, e eu sou fruto desse serviço. Eu fui ex-educando do hoje CCA, que na minha época era o OZEM, né, isso década de 80, né? Então, a política pública bem assistida para aqueles que precisam de oportunidade de estudo, de entretenimento, de cultura, de desenvolvimento da própria pessoa, você vê, o CCA tem de 6 a 15 anos. É uma fase muito importante. Então, às vezes, os pais trabalham o tempo todo. Precisa de um espaço para essas crianças e adolescentes não ficar na rua. Outrora, nós sabemos qual vai ser a consequência. Então, muito bem lembrado pela Juliana, não é um assistencialismo, é uma política pública, sobretudo de direito, de garantir direito.
Agora a gente tem a informação, né, que entre todas as secretarias municipais, a de assistência social é a que sofreu mais cortes aí neste ano, né? Só nos meses de abril e maio foram congelados cerca de 350 milhões de reais. Eu queria entender um pouquinho, na prática, no trabalho realizado por vocês, tanto pelo Eugídio quanto pela Darlene, quais são já as consequências sentidas desses cortes? Eu acho que a gente precisa salientar que, na verdade, não foram só esses 300 milhões. Isso é o que está congelado, vamos dizer assim. A gente teve já por 2 anos seguidos o orçamento aprovado pelo Conselho não respeitado pela Secretaria nem pela Prefeitura. O que foi enviado para a Câmara não foi o que foi aprovado pelo Conselho. E aí, nesses 2 anos, desses 2 últimos orçamentos, a gente não tem ampliação do serviço. E aí, como você não tem ampliação de serviço, num momento onde a gente está passando por uma crise bastante séria, não só no Brasil, mas em particular aqui no Brasil, vamos dizer assim, a gente tem um aumento desta necessidade dessas populações. Hoje a gente tem um perfil diferente de pessoas que estão na rua, em situação de rua, por conta da situação econômica, famílias inteiras, né, que estão indo para a rua, crianças que estão tendo que ir para o trabalho e que a gente poderia estar auxiliando. E aí a gente teve um corte inicial no orçamento que o Conselho e a Secretaria conseguiram fazer de 240 milhões. Então, em um orçamento de 1.528 bilhão, o que foi enviado para a Câmara pela Secretaria da Fazenda, desrespeitando tanto a decisão do Conselho quanto a discussão com a própria Secretaria, foi de 1.300 mais ou menos, 1.280 e alguma coisa. E aqui na Câmara, os vereadores conseguiram ainda remanejar e ele ficou em torno de 1.385, se não me engano. Então, ou seja, ele não prevê nenhuma ampliação. E aí, se você tem um aumento da população que precisa ser atendida e não tem uma ampliação no serviço, o que acontece? Começa a se cortar, que é isso, a Prefeitura chama de readequação, mas não é readequação, porque a gente, enquanto Conselho, tem insistentemente solicitado essa prestação de contas. Então, se eu estou readequando verba, isso pode acontecer. De repente, se eu fecho um serviço, até por questões, às vezes, de prestação de contas ou questões documentais, que a gente não vai entrar no mérito porque é uma questão do Executivo, você precisa remanejar essas vagas para algum lugar. Isso não acontece com essa progressão de se tira a vaga daqui por isso ou por aquilo, essa vaga não aparece, essa vaga vai para o limbo e esta vaga está no orçamento. Mesmo com esse orçamento cortado, esta vaga deveria, esse orçamento de 1.380, ele garante esta vaga que está indo para o limbo, entendeu? Então, é uma situação extremamente complicada, porque a gente está falando de situações, às vezes, inclusive, de vida e morte. Tá certo. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Na volta, o Eugídio responde para a gente. Ok. Nós voltamos já já. Fique com a gente.